Você sabe porque eu estou aqui. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e eu estou aqui para falar sobre o primeiro audiobook que eu vou fazer, que é o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos, do Felipe Castilho. O Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos é um livro que saiu este ano, em 2018, na plataforma Toca Livros. Ele é exclusivo da plataforma Toca Livros, e ele é exclusivo em audiolivro, né? Em audiobook. Ele é uma antologia composta de 4 contos. Ele é narrado pela Zeza Mota e o Thiago Ubaldo. O Toca Livros, se você não conhece, ele é uma plataforma que é tanto um site como um aplicativo. Você pode entrar pelo site e adquirir os livros e ouvir. Tem inclusive livros de graça para você ouvir. E você pode também baixar o aplicativo no seu celular e ouvir esses livros onde você estiver. Eu gostei bastante da experiência do audiolivro. Esse é o primeiro audiolivro que eu consumi. E eu achei legal porque é o tipo de coisa que você pode fazer em qualquer momento. Então você pode dirigir e ouvir, como eu fiz, eu ouvi bastante enquanto eu dirigia, ou você pode ouvir na academia, ou você pode ouvir no transporte público. É uma forma legal de você aproveitar aquele tempo que às vezes você tem que prestar atenção em outra coisa, mas você pode consumir alguma coisa através do som, né? Então, audiolivro eu acho que é uma boa pra isso. Você pode ouvir enquanto você limpa a casa. Essa é uma ótima ideia. Pra quem é fã de podcast, eu acho que o audiolivro é uma mídia bem legal também, de você consumir. Muito bem, eu vou falar individualmente aí sobre cada um dos contos. O primeiro conto é o Você Sabe Porque Eu Estou Aqui. E ele é um conto curto, ele é um dos menores do livro, e ele tem 17 minutos só. Você sabe porque eu estou aqui, ele se passa em um futuro, tal, aparentemente bem próximo, onde existem aplicativos para você contratar todo tipo de profissional. Então nós acompanhamos o personagem principal, que ele é um motorista de aplicativo, como nós conhecemos, estilo Uber, etc. E ele começa a conversar com alguns dos seus passageiros, eles conversam sobre diversos outros aplicativos, sobre, por exemplo, aplicativos que você pode contratar alguém para fazer um enterro para você, ou alguém para fazer um casamento para você, até que chega na parte mais sinistra, que é um aplicativo ilegal que você pode contratar alguém para realizar um assassinato para você. E aí, quando o nosso personagem principal ele se vê alvo de um profissional contratado através desse aplicativo, ele tem que fazer tudo o que ele puder para conseguir escapar. O segundo conto é A Inexistência do Inferno. Esse é o maior conto da antologia. Ele tem mais de 40 minutos, na verdade 41 minutos. E eu acredito que esse seja o conto que se passa dentro do universo do Legado Folclórico, que é a série de livros do Felipe Castilho, caso você não saiba, que é uma série de fantasia urbana que se passa na atualidade, etc. Nessa história a gente acompanha o Chris. Ele é um motorista de ônibus escolar que secretamente é um lobisomem. Ele se transforma num híbrido de humano e lobo-guará. Vemos essa história sendo narrada em 2 paralelos, no tempo passado num flashback, quando o Chris ainda é jovem e ele é perseguido por pessoas na cidade pequena onde ele morava, pessoas que acreditavam que o lobisomem era alguma coisa assim demoníaca, e no presente, onde ele é o motorista das crianças, ele acaba se vendo em uma situação que ele tem que proteger as crianças de uma outra entidade sobrenatural, e ele vai ter que usar o seu dom barra maldição do lobisomem para poder defender as crianças. Então, esse é o conto mais longo, ele tem maior desenvolvimento de personagem, e ele é um conto excelente. Ele é que tem o personagem mais legal, na minha opinião, que é o Chris, mas ainda não é meu conto predileto. Eu vou falar mais pra frente qual que é. O terceiro conto é o que separa as coisas, ele é um conto bem curto, o mais curto da antologia. Ele tem apenas 10 minutos, e ele conta a história de uma menina que mora em uma casa em que ela vê um fantasma. De início ela tem muito medo dessa criatura sobrenatural, mas com o tempo ela percebe que o fantasma é, digamos, inofensivo. Conforme ela vai crescendo, ela acaba se acostumando, vendo aquilo como parte da vida dela, até que tem um momento que ela começa a achar que parece que o fantasma é a única pessoa que de certa forma entende ela cria uma forte conexão empática com o fantasma, então quando ela muda muito e ela tem conflitos com os pais, etc., parece que o fantasma seria o único que aceita ela da forma que ela é dentro da própria casa. Então, ele, apesar de ser um conto muito curto, ele tem um forte impacto emocional, por isso eu acho muito legal esse conto. E finalmente, o último conto, que é o Atrás das Muralhas, Atrás das Cortinas. Ele é um conto dos maiores desse livro, ele tem 35 minutos, e ele é um conto bem legal, ele se passa num futuro meio distópico, digamos assim, em que as pessoas são divididas em castas, e o personagem principal ele é de uma casta inferior, ele tem um trabalho braçal, mas depois que o talento secreto dele é descoberto, que ele é um grande cantor, ele passa a entreter as pessoas de uma casta superior, e aí ele acaba meio que se misturando com eles, até que ele acaba encontrando uma pessoa que é uma espécie de um vigilante mascarado, um justiceiro social, digamos assim, que eu vejo, de certa forma, como uma mistura de Robin Hood
e o V, do V de Vingança, em que ele causa desordem e caos entre as altas castas, para que, digamos, as baixas castas tenham a ilusão quebrada de que as altas castas são superiores a eles. Esse é o meu conto predileto, eu acho ele absurdamente bem narrado, tem plot twist, tem um cenário muito interessante, uma construção de mundo muito interessante, e é engraçado que ele é um conto que tem só 35 minutos, mas eu tive a impressão que ele era inclusive maior do que o Inexistência do Inferno, que é um conto que tem 6 minutos a mais do que ele, na narrativa do audiolivro, né? Quanto à escrita dos contos, não tem muito o que falar, foi escrito pelo Felipe Castilho, ele é um dos escritores mais profissionais que a gente tem no Brasil, em termos de fantasia e ficção científica, etc. Assim, é absurdamente bem escrito. Sem falar que, como é um audiolivro e é narrado, você consegue mergulhar muito mais dentro da história. Essa é outra parte que eu tenho que elogiar. A narrativa, a interpretação foi excelente. Os dois profissionais, a Zeza Mota e o Thiago Baldo, então, de parabéns, a Zaza faz as mulheres, o Thiago faz os homens, e eles alteram a voz quando eles vão fazer personagens diferentes, é bem legal isso. A única parte que eu acho um pouco ruim desse livro, eu sei que é bem mesquinharia reclamar disso, é que fica muito estranho quando eles fazem voz de criança. Aí não tem jeito, é inescapável isso, porque são os dois que tem que fazer a narrativa inteira. E na parte do Inexistência do Inferno tem diversos personagens de criança, porque é um ônibus escolar, e quando eles falam como criança é muito estranho. Aquilo quebrava totalmente a história pra mim, assim, a imersão, e eu achava super, super esquisito. Mas fora isso, esse detalhezinho, assim, eu achei muito bom o livro, os contos são fantásticos, o livro tem um título maravilhoso, como você percebeu, um título muito legal, a escrita é boa, a narrativa é muito boa, e tem sonoplastia, tem efeitos, tem tudo que você esperaria de um excelente livro. Isso me lembra um pouco, talvez, radionovela, não sei se você já ouviu esse tipo de coisa. No passado tinham as novelas que passavam no rádio, né, que eram cheias de sonoplastia e etc. E eu gostei pra caramba. Pra quem já ouviu podcasts narrativos, é um mesmo estilo, os audiolivros. E eu gostei bastante. Tem livros que funcionam melhor como audiolivros do que outros. E esse livro eu acho que, não sei se porque ele foi escrito com esse objetivo, ele funciona muito bem como audiolivro. Enfim, eu adorei o livro. Então é isso. Espero que você tenha gostado da minha dica, da minha primeira dica de audiolivro. E de um audiolivro exclusivo que você só vai encontrar ele como audiolivro, não tem a versão escrita dele. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí para você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.